Extradição no Brasil. Regras e exceções. A extradição é um processo jurídico pelo qual um país entrega um indivíduo a outro para que este responda por crimes praticados sob a jurisdição do país que o solicita. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece critérios específicos para a extradição, especialmente no que diz respeito à proteção dos cidadãos brasileiros. O princípio da não extradição de nacionais é um dos pilares dessa legislação, refletindo a importância de garantir a soberania e a segurança jurídica para os brasileiros, tanto natos quanto naturalizados, ainda que com certas diferenças. A Constituição Federal de 1988 assegura que o brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma hipótese. Esse dispositivo visa proteger aqueles que possuem vínculo originário com o Brasil, assegurando que a jurisdição nacional tenha exclusividade sobre eles. Esse privilégio também reflete a intenção do Estado brasileiro em proteger seus cidadãos contra possíveis abusos e perseguições internacionais. Entretanto, há exceções a essa regra quando o brasileiro nato perde a sua nacionalidade, o que ocorre caso adquira outra nacionalidade de maneira voluntária. Nesse caso, ele poderá ser extraditado, pois a proteção constitucional não se estende àqueles que optaram por outra cidadania. Diferentemente do brasileiro nato, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, embora essa possibilidade esteja limitada a situações muito específicas. A extradição do naturalizado é permitida em casos de crime comum praticado antes de sua naturalização ou em situações de envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do momento em que tal envolvimento tenha ocorrido. A razão por trás dessas exceções é assegurar que o benefício da nacionalidade não seja utilizado para escapar de responsabilidades criminais assumidas antes de se tornar brasileiro ou de crimes que representam grave ameaça à sociedade, como o tráfico de drogas. A extradição por crime comum cometido antes da naturalização é um dos pontos centrais no caso do brasileiro naturalizado. Quando um indivíduo comete um crime em seu país de origem e posteriormente se naturaliza brasileiro, o Brasil reserva-se o direito de, em respeito às normas internacionais e à cooperação entre países, extraditá-lo para que responda por aquele crime. Esse princípio impede que a naturalização se torne um artifício para evitar a responsabilização criminal, garantindo assim a transparência e a justiça. O envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins é outro fator que permite a extradição de brasileiros naturalizados. Esse tipo de crime é considerado uma ofensa grave e de alcance transnacional, motivo pelo qual o Brasil colabora com outros países para punir envolvidos em atividades de tráfico, ainda que sejam naturalizados. O combate ao tráfico de drogas envolve uma rede de cooperação internacional, e a possibilidade de extradição nesse caso reforça o compromisso do Brasil com a comunidade global na luta contra o narcotráfico. A extradição de estrangeiros também segue diretrizes importantes no Brasil. A Constituição Federal de 1988 proíbe a extradição de estrangeiros por crimes de natureza política ou de opinião. Esse dispositivo reflete a tradição de asilo político do país, que acolhe pessoas perseguidas por suas ideias ou por ações contrárias a regimes políticos de seus países de origem. Assim, o Brasil se posiciona como um defensor da liberdade de expressão e dos direitos políticos, assegurando que estrangeiros não sejam extraditados por causas que possam envolver perseguições políticas. A extradição por crime de opinião também é vedada, pois o Brasil valoriza a liberdade de pensamento como um direito fundamental. Esse princípio visa proteger os indivíduos que possam ser perseguidos em seus países de origem por expressarem opiniões contrárias ao governo ou às ideologias locais. Dessa forma, o Brasil se compromete a proteger pessoas que buscam refúgio e a evitar a cooperação em situações onde os direitos humanos e a liberdade de expressão estejam ameaçados. A decisão de conceder ou negar a extradição de estrangeiros e naturalizados é tomada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que analisa cada caso com base na legislação vigente e nos tratados internacionais firmados pelo Brasil. Essa análise minuciosa garante que cada pedido de extradição seja avaliado de forma justa, considerando as circunstâncias específicas e o direito à ampla defesa. O STF também considera os princípios de direitos humanos ao julgar esses pedidos, protegendo a integridade do indivíduo contra possíveis abusos em seu país de origem. Existem ainda tratados bilaterais e multilaterais que influenciam a política de extradição do Brasil, firmados com diversos países para facilitar a cooperação judicial. Esses tratados geralmente especificam os crimes passíveis de extradição e os procedimentos para efetivar o pedido, agilizando o processo e assegurando que o direito internacional seja respeitado. No entanto, mesmo com tais acordos,
O Brasil mantém a autonomia de avaliar cada caso em conformidade com sua Constituição. A extradição é um processo complexo e envolve muitas nuances, especialmente no que diz respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais. O Brasil tem a responsabilidade de equilibrar a cooperação internacional com a proteção de seus cidadãos e dos direitos daqueles que estão sob sua jurisdição. Isso significa que, ao conceder ou negar uma extradição, o país deve ponderar não apenas os aspectos jurídicos, mas também o impacto humanitário e os possíveis riscos de violação de direitos. Em casos em que a extradição é concedida, o Brasil frequentemente exige garantias do país requerente de que o extraditado terá um julgamento justo e que seus direitos fundamentais serão respeitados. Esse tipo de acordo é crucial para evitar abusos e assegurar que a extradição não resulte em práticas como tortura ou tratamentos desumanos. Dessa forma, o Brasil reafirma seu compromisso com os princípios de justiça e direitos humanos, colaborando com a justiça internacional de maneira ética. Por outro lado, quando o Brasil nega um pedido de extradição, ele assume a responsabilidade de processar ou supervisionar o acusado dentro de suas fronteiras, quando aplicável. Essa é uma prática comum em casos onde há riscos significativos para a segurança do extraditado ou em situações onde os princípios de um julgamento justo poderiam ser comprometidos. Assim, o Brasil exerce sua soberania e, ao mesmo tempo, respeita as normas internacionais de direitos humanos. A extradição também é importante no combate ao crime organizado e ao terrorismo, onde a cooperação internacional é essencial para a segurança global. No entanto, até mesmo nesses casos, o Brasil mantém seus princípios constitucionais, assegurando que a extradição seja conduzida de forma que respeite a dignidade e os direitos dos envolvidos. Dessa forma, o Brasil contribui para a segurança internacional sem abrir mão de seus valores jurídicos e democráticos. Por fim, a extradição no Brasil é um processo que revela o equilíbrio entre a proteção dos direitos nacionais e a colaboração internacional. A Constituição Federal de 1988 traça limites claros e criteriosos para a extradição, protegendo os brasileiros natos de qualquer possibilidade de serem enviados a tribunais estrangeiros e impondo restrições específicas para os brasileiros naturalizados. O Brasil se posiciona, assim, como um país que valoriza a proteção dos direitos humanos e a soberania nacional, ao mesmo tempo que coopera com a comunidade internacional no combate ao crime e na promoção da justiça global. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!